Ela disse que ela presenciou um milagre na cirurgia geral. Olha só esse vídeo aqui. Vocês já presenciaram um milagre? Eu, como cirurgiã, médica cirurgiã, a gente fica em ambiente hospitalar e a gente vê muita presença de Deus. E recentemente eu presenciei um milagre e eu queria compartilhar essa experiência que eu tive com vocês. Eu acho que não importa qual que é a sua religião ou no que você acredita, mas existe uma força maior que interfere muito nesse terreno aqui, né, na Terra, sabe? Nesse plano. E eu queria compartilhar com vocês esse milagre que eu presenciei, que até hoje eu arrepio só de lembrar. Então, para contextualizar, recentemente eu recebi um paciente, uma idosinha, no hospital, entre 70 a 80 anos, veio com muita dor abdominal, distensão abdominal, náusea, vômito. E ela já tinha passado por uma cirurgia anterior por suspeita de isquemia mesentérica. O que é isquemia mesentérica? É quando um vaso do intestino que irriga o intestino, uma artéria que irriga o intestino, obstrui por algum motivo e para de ir sangue para aquele intestino, então aquele intestino morre, né? O intestino isquemia. E a gente normalmente, quando dá nessa cirurgia, quando é um pequeno pedaço de intestino que morre, a gente tira aquela parte. E tudo bem, são casos gravíssimos, tá? Isso é um caso muito grave. E essa paciente já tinha passado por uma cirurgia antes, por isso que eu presenciei a cirurgia dela, eu estava na cirurgia dela, ela veio com essa suspeita, a gente entrou na cirurgia e não teve nada que ressecar. Ou seja, provavelmente o anticoagulante que foi iniciado fez efeito e conseguiu reverter a possível isquemia e ela foi de alta bem. Só que recentemente ela voltou no hospital com o mesmo quadro, só que mais intenso, com mais dor abdominal, mais náusea, mais vômito, mais distendida e fez uma tomografia. Aí na tomografia, o que a gente identificou? Uma isquemia intestinal, uma isquemia mesentérica, só que muito extensa, pegando praticamente todo o intestino. Já tinha até um sinal que é ar dentro do fígado, que isso é gravíssimo. Ou seja, era como se todo o intestino da paciente tivesse sofrido, tá? E em vários pedaços. E ninguém consegue viver sem intestino. Então, a equipe que recebeu essa paciente no hospital, que viu essa tomografia, falou: olha, não tem o que fazer, a gente não vai operar essa paciente. Essa paciente está gravíssima. A tomografia dela é gravíssima, incompatível com a vida. Isso é paliativo, a gente não vai abordar. Agora, então, é só dar conforto, respeito, carinho, né? Mas a gente não vai botar ela em sala, a gente não vai operar essa paciente, não tem mais o que fazer. Aí, ela ficou internada, a família, isolada. Pensa a família, ficar velando o paciente vivo. Foi tipo isso, né? Ou seja, só esperar agora chegar a hora dela partir. A família foi ficar toda com ela, o pessoal liberou visita o tempo todo, para não restringir visita e tal. Aí eu cheguei 2 dias depois da internação dela, eu cheguei no hospital pro meu plantão. E essa paciente estava internada aos cuidados da cirurgia geral porque ela internou como se fosse um quadro cirúrgico. E quando eu fui passar a visita nessa paciente, eu já sabia dessa decisão da equipe. Então eu já passei já sabendo e imaginava encontrar uma paciente. Quando eu entro no quarto, eu encontro uma paciente com a perninha cruzada na cama, conversando, com fome. Ela tava com fome de danoninho. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, você tá sentindo alguma coisa? Ela falou assim, às vezes eu sinto incômodo na barriga, mas já melhorou um pouco. Então ela tava sem dor abdominal, sem náusea, sem vômito, não tava distendida. Ou seja, ela tava bem clinicamente. Então eu falei com a equipe de cirurgia, falei, gente, eu não concordo em não abordar essa paciente. Se fosse minha mãe, eu abordaria. Então eu acho que tem alguma coisa aí que tem que ser feita. Porque se a gente tem alguma janela pra tentar tratar alguma coisa, é agora. Aí eu fui lá conversar com a família e falei, olha só, fui conversar com a filha, falei, olha, tem grande chance da sua mãe não aguentar nem anestesia, não aguentar cirurgia, mas se fosse a minha mãe, eu ia tentar fazer alguma coisa, porque se tiver algo que a gente ainda possa fazer, a gente tem que aproveitar enquanto ela ainda tá bem. Então, se fosse minha mãe, eu investiria, mesmo tendo risco dela não aguentar nem anestesia, mas pelo menos eu dei a chance de tentar fazer algo. Aí a filha ficou super feliz, começou a chorar, falou, doutora, ninguém nunca me deu esperança desde que minha mãe internou. Então, se tiver alguma coisa que possa ser feita, eu quero que você faça. Gente, vocês não estão preparados para a parte 2. Vocês não estão preparados. Realmente, gente, eu acho assim, se tem uma esperança de salvar essa paciente, tem que ser feito, né? E eu gostaria também, se fosse uma maminha, eu gostaria de usar todos os meios possíveis para poder salvar ela, mas vamos ver aqui na parte 2. Parte 2 do milagre que eu presenciei e quero compartilhar com vocês. Eu me arrepio só de lembrar. Então eu falei com a família que se fosse minha mãe, eu botaria em sala e daria uma chance. A filha começou a chorar e falou, pelo amor de Deus, doutor, então se tem alguma coisa que ainda possa ser feita, eu quero que tente. Por mais que ela não aguente nem anestesia. Então eu levei essa paciente pro centro cirúrgico. Preparei ela para a cirurgia, fiz plasma, transfusão sanguínea, preparei ela para entrar o máximo possível redondinha, melhorzinha na cirurgia. Quando eu entrei na cirurgia, eu rezei e falei, meu Deus, deixa eu tentar fazer diferença na vida dessa pessoa. Deixa eu... Não leva ela agora, não. Aí eu comecei a cirurgia, eu abri a barriga. Gente, quando eu abri a barriga, vocês têm noção que não tinha nenhuma alça intestinal com sofrimento? Ela apresentava uma tomografia que mostrava como se todo o intestino tivesse sofrido, como se todo o intestino não fosse mais viável, incompatível com a vida. E quando eu abri a barriga dela no centro cirúrgico, vocês têm noção que não tinha um sinal de isquemia? Tinha sim, como se fosse passado por algum processo de sofrimento prévio, mas que voltou a circular o sangue normalmente, o intestino voltou à vascularização e estava super viável. Eu não tive que tirar nenhum pedacinho de intestino sequer daquela pessoa. E ela aguentou a anestesia, ela aguentou todo o procedimento cirúrgico. Ela se recuperou bem no quarto. Vocês acreditam que recentemente eu dei alta para ela com ela bem?
uma paciente que tinha recebido um diagnóstico de palhação, que não tinha nada para fazer, a família velando ela viva, e no final ela ficou bem da cirurgia, não tinha um intestino morto, sendo que na tomografia mostrava que estava o intestino inteiro. Eu tenho certeza que isso foi a mão de Deus. Não foi a minha, foi a mão de Deus que tocou nela e curou ela da noite pro dia. E era incompatível com a vida, gente. Vocês veem a tomografia, é incompatível, dá dó quando você olha a tomografia. E quando eu botei ela em sala, operei, eu falei, gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu cheguei a filmar e mostrar pra equipe da cirurgia, pra família, e falar, olha só, não tinha uma alça pra tirar. Estavam todas boas. E essa paciente ficou bem, foi de alta hospitalar, eu mesmo dei alta hospitalar uns plantões depois. Eu dei alta, a família ficou super grata, me deu até um presente. E ali eu tive certeza da presença de Deus na minha vida e na vida dessa família, dessa paciente. E eu não me esqueço disso e eu me recordo disso até hoje. Isso foi recente, eu até postei aqui o presentinho que eu ganhei da paciente, postei nos stories. E isso faz a gente querer continuar na medicina e ter um propósito, porque salvar vidas é muito bom. Gente, que história linda mesmo. Quando Deus quer fazer, quer curar, ele realmente faz, cura, né? E eu também não tenho dúvida que isso foi a mão de Deus que salvou essa senhorinha aí, né? Que bom que ficou tudo bem e que a família ali pôde ter ela novamente, né? E eu acho que essa doutora médica ela é muito humana, né? Porque geralmente os médicos, muitas vezes, eles nem acreditam em Deus, né? E acha que é só a ciência. Mas, como é a sua opinião, o que você achou? Essa foi a história de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!